Está começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre aceitação, adaptabilidade e velocidade de reação. Esses três princípios, eles são muito poderosos para você continuar progredindo, para você continuar crescendo na sua vida. Lidiane, muito bem-vinda. Mizuko, bem-vinda. Então vamos lá. Os três princípios aqui: aceitação, adaptabilidade e velocidade de reação. Muitas vezes a gente para nas coisas que a gente está fazendo, por quê? Porque a gente não aceita a nossa realidade. A gente quer viver uma realidade que não é a nossa, né? Eu tenho muito disso e eu trabalho muito disso em mim, tá? Num sentido de, pô, eu quero fazer um monte de coisa da minha vida. Eu tava vendo ontem vídeos de capoeira. Eu acho muito legal. Eu, quando era adolescente, criança, sei lá, meus 14 anos, não sei, eu treinei capoeira. Eu acho muito legal os caras dando mortal, fazendo estrela, fazendo um monte de coisa, né? E aí eu fico, caramba, eu queria fazer isso aqui também. Só que se eu olhar para minha rotina de hoje, com um filho pequeno, com as coisas que eu faço, com ir para um lugar, para fazer mais uma tarefa, cara, não cabe na minha rotina hoje. Então, não tem como, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, aceitação. Eu aceito que a minha realidade agora não comporta isso. Não que eu não possa fazer se isso virar uma prioridade, mas eu acho que isso não vai virar uma prioridade para mim, né? Existem outras coisas aí que eu poderia colocar na frente. Eu preferiria, por exemplo, um treino de futebol ou alguma outra coisa de exercício físico, embora eu goste disso, tá? Mas aí eu dei um exemplo. Vamos colocar exemplos mais concretos na rotina de vocês. Às vezes você tem um filho e de repente vamos colocar o exemplo do Davi e a Letícia. Ele acorda de noite. Ele acorda a noite inteira. E aí você marcou de acordar cedo para você poder estudar, para você poder fazer alguma coisa do seu trabalho. Pô, não rola. Você se desgasta a noite inteira. Então a primeira coisa aqui é aceitar. Eu aceito a minha realidade. Não adianta eu ficar reclamando. Quando eu falo de aceitação, é zero reclamação. Não adianta reclamar. Eu aceitei a realidade, agora eu vou adaptar, adaptar o que, que eu posso fazer para o meu dia continuar sendo produtivo e velocidade de reação, agir logo, agir depressa. A pessoa que é muito rígida aqui, ela vai travar. E se ela travar, ela vai acabar não desenvolvendo. Isso vai acontecer em várias coisas. Você marca de fazer alguma coisa. E aí seu filho fica doente. Então a primeira coisa não é ficar reclamando, é aceitação. Você aceita a realidade. Você adapta o que, que você pode fazer no seu dia para, mesmo assim, você produzir o conteúdo que você tem que produzir. Para, mesmo assim, você poder fazer a tarefa, executar a tarefa, fazer as compras do seu salão, ou estudar o que você tinha que estudar, ler o livro que você tinha que ler. E velocidade de reação. Agir rápido. Se você fizer isso, independente dos percalços do que vão acontecer no seu dia a dia, você vai continuar evoluindo. Agora, por que, que muitas pessoas não evoluem, param de evoluir? Porque elas ficam bicudas, elas agem como crianças. Às vezes isso acontece comigo mesmo. Ah, caramba, olha, eu queria fazer tal coisa, pô, não vai dar. E aí você fica bicudo, você fica agindo como criança. Criança age dessa forma. Então, o que, que a gente tem que fazer? É rapidamente botar isso aqui como mantra. Por que, que eu falo muitas vezes para vocês escreverem aqui no chat? Por que, que eu falo para vocês anotarem, colar na geladeira, em algum lugar? Porque essas palavras aqui, elas têm que virar links. Você vai estar na situação, e aí você lembra disso daqui. Aí você vai repetir isso. Então, aceitação, adaptabilidade e velocidade de reação. Você repete isso na hora. E aí você muda. Bom dia, Dila. E aí você vai lá e toma teu rumo. Se não, do contrário, você vai ficar se lamentando, você vai ficar perdendo muito tempo com isso e não vai ter resultado. Porque de certa forma você não vai ter resultado se você ficar aqui reclamando, se você ficar aqui só se lamentando que não deu certo, que não tá acontecendo o ideal que você gostaria que tivesse acontecendo, tá? Por exemplo, eu tenho uma agenda cheia de coisas. Leitura de livro, leitura da Bíblia que eu faço praticamente todo dia, cursos
que eu faço. Hoje tem mentoria que eu vou fazer e posteriormente tem mentoria que eu vou entregar, né? Aí tem várias coisas. E vão chegar certos momentos que vão acontecer dificuldades. Por exemplo, eu tinha uma live da noite marcada para quinta-feira à noite. Tinha até uma convidada, inclusive. Eu não consegui fazer essa live. A Letícia, ela teve que chegar um pouco mais tarde. Eu tive que adaptar a situação, porque eu tava com o bebê pequeno, tava com a Lara, e não tinha como. Não tinha como. Então, o que que eu poderia fazer? Reclamar, me lamentar, pô, caramba, eu marquei com uma pessoa e tudo mais, ou aceitar, pô, essa é a realidade, tem como mudar? Não tem, então tá bom. Agora eu fico em paz, porque tudo que tá no meu controle eu já fiz. Agora é adaptabilidade, pô, vou conversar com a pessoa que eu marquei a live pra não termos problemas, pra ficarmos em aberto aqui. Conversei com ela, tudo certo. Velocidade de reação também, eu agi. Então isso vai acontecer com você. O cliente faltou. Aceitação, ela faltou. Tem alguma coisa que você possa fazer? Não. Adaptabilidade. O que que eu posso adaptar aqui? Não, não tem nada. Então, legal, vou aproveitar essas 2 horas dessa cliente para quê? Para estudar, para postar conteúdo, para escrever temas de conteúdos, para ver os stories que eu vou fazer. E velocidade de reação, pegar e agir. Senão você não aproveita esse tempo, aí fica um tempo vazio. E aí você fala, pô, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, mas tem cliente faltando. Você tem cliente faltando, você tem tempo. Sacou? É, algumas palavras assim que eu repito bastante também é nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você vai botar o melhor planejamento. O general de guerra monta o melhor planejamento. Chega na hora do campo de batalha, acontecem dificuldades. O terreno é meio complicado, os soldados estão escorregando, a iluminação, o inimigo te marca uma emboscada. E aí? E aí que tem que adaptar. E aí que tem que fazer alguma coisa para contornar a situação. Então sempre vai ser isso. É você aceitar a realidade que você tem, é você adaptar para aquilo que você pode fazer e velocidade de reação, agir rápido. Se você faz isso, você consegue contornar a situação e você consegue continuar crescendo, continuar progredindo expressivamente. Do contrário, você para, você trava, e aí o que, que acontece? E aí o que acontece é que você fica parado. Você não consegue conquistar nada. Então, lembrar disso, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Feito é melhor do que perfeito. É o que dá para fazer? Vamos embora, vamos fazer. Não é o ideal, não é o ideal. Mas se você fez o melhor que você podia fazer, você focou naquilo que você tem controle. O que eu tenho controle é adaptar. O que eu tinha controle é ir buscar a Letícia porque ela teve um dia de trabalho cheio. Ela estava voltando de Lisboa. O que eu podia fazer era conversar com a pessoa que eu ia fazer a live. Ótimo, é isso. É o melhor que eu posso fazer. Agora eu tenho que agir rápido, mandar mensagem no grupo, avisar e tudo mais, e foi. Sacou? Isso sempre vai acontecer. Dificilmente você vai seguir o plano à risca. Vão ter dificuldades no dia, vão ter percalços, vão ter situações que você nem estava no planejamento. Eu tinha marcado 2 datas com a minha equipe para fazer uma sessão estratégica que eu ia fazer com algumas pessoas aqui de Portugal que a gente estava contatando, e a outra era para fazer uma aula com pessoas que iam vir do tráfego. E aí a gente percebeu que ia ter problema nas datas, não ia bater, não ia dar tempo de gerar os leads suficientes, não ia dar tempo de as pessoas virem no horário certo. Aí a gente já mexeu, a gente já mudou. Pô, vamos adiar isso aqui em 2 semanas. Legal, a gente adiou. Quando tava chegando na hora, quando tá chegando na hora, né? Porque uma delas vai acontecer essa semana, a gente identificou que, pô, a Letícia ela vai dar curso, é impossível eu fazer no horário das 8h30 que eu tinha marcado. Não dá. Por quê? Porque corre esse risco muito sério de eu desmarcar. Então eu peguei e marquei para as 10h30. Pô, 10h30 pode ser complicado? Pode ser complicado. Porque tem países da Europa que o fuso horário é acima do de Lisboa. Então, enquanto é 10h30 em Lisboa, em outro lugar vai ser 11h30. E aí eu vou estar conversando com essas pessoas. É muito tarde. Mas é o melhor que eu posso fazer nesse cenário. Sabendo que a Letícia tem formação essa semana. Sabendo que é o melhor que eu posso fazer. Então vamos embora. Então vamos embora. É uma coisa que eu quero que vocês anotem aí, que eu sempre falo também. O seu negócio tem que ser aos seus termos. Antes de pensar no cliente, você tem que pensar em você. Qual que é o melhor horário que você consegue atender? Qual que é a melhor realidade para você?
Qual que é o melhor formato para você? Primeiro você pensa nisso. Por quê? Porque se você não consegue adaptar ao melhor para você, você não consegue entregar para o cliente com qualidade. Então, primeiro tem que estar confortável para você, depois para o cliente, porque aí você vai conseguir entregar o seu melhor para o seu cliente. Então, juntando todos esses princípios, feito é melhor que perfeito, negócio aos seus termos, você fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos, saber que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, você vai pensar nesses três princípios aqui. Aceitar a minha realidade do jeitinho que ela é, adaptar, adaptabilidade e velocidade de reação. Tá? Você sempre vai pensar nisso. Pô, eu não tenho o espaço ideal. As paredes não estão legais, o ponto de localização não está legal, mas é o melhor que eu posso agora, não tem como mudar. Então, aceitação, adaptabilidade, o que eu posso fazer para ter mais conforto com a minha cliente? O que eu posso fazer para reduzir os ruídos? O que eu posso fazer para reduzir essa sensação de desconforto, melhorar o conforto? Aí você vai adaptar e velocidade de reação, você vai agir. E você vai começar a ganhar mais dinheiro e aí você investe num lugar melhor, talvez sair desse lugar e ir para um outro lugar. Quando a gente começou, quando a Letícia começou, a gente começou atendendo em Itaquaquecetuba, no Aracaré. As pessoas vinham numa estação de trem que era precária, até hoje precária. Eles prometem uma reforma lá, mas a reforma não acontece. E aí vinham clientes muito chiques de vários lugares para lá, para aquele lugar. A gente sabia que não era o ideal? Sabia. Já teve uma vez uma mulher chegar assim e falar: pô, na internet eu imaginei que era outro lugar. Ela falou: é aqui? Ela ficou olhando assim, toda desconfiada. Tinha que descer uma escadinha assim ainda para ser atendida. Era uma casa em cima, embaixo de outra casa ainda. Era esquisito. Aí as pessoas achavam esquisito. Pô, é aqui? Nossa, caramba. Eu falei, é. Você acha que não passava vergonha? Passava, mas era o melhor que podia fazer? Era o melhor que podia fazer. A partir daquele espaço a gente conseguiu ir para outro. E a partir daquele outro a gente conseguiu expandir. A gente morava no lugar, a gente começou a morar em outro lugar, a gente começou a adaptar algumas coisas lá. Eu lembro que tinha uma escada que dava para ver a nossa cozinha. Aí o que que teve que fazer? Logo que a gente chegou, eu tive que pegar e comprar uma placa grande MDF e pedir para um cara parafusar lá bonitinho. Aí ele parafusou e tampava. Era o melhor que eu podia fazer? Era o melhor que eu podia fazer. Então tá tudo certo. E é isso. Você tem que olhar para o melhor que você pode fazer e fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem em mãos. Porque aí sim você vai começar a ter resultados expressivos. Você vai aceitar, você aceita a sua realidade. Você adapta e você tem velocidade de reação. Porque aí você vai fazer dinheiro onde você está. Fazendo dinheiro onde você está, você vai começar a reinvestir, a reinvestir, a reinvestir. O que eu recomendo para vocês? Absolutamente para todo mundo. Você vai pegar uma partezinha daquilo que você recebe e você vai colocar numa caixinha, talvez numa caixinha do Nubank, sei lá. E você vai colocar o nome dela de Braiding. Rating é o quê? É a percepção de valor que as pessoas têm sobre você. É a visão que elas têm sobre você, resumidamente. Você vai começar a colocar, sei lá, 10% do que você ganha. Então, você pegou e fez um procedimento de R$ 300. Retira 30. Todo procedimento você vai colocando lá, 10%. O que vai acontecer? Você vai começar a ter uns valores significativos. Esses valores você vai investir em roupa, você vai investir em maquiagem, você vai investir em melhora de espaço, você vai investir em coisas que as pessoas percebem percepção de valor em você. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a crescer, você vai começar a se sentir melhor com o seu trabalho, você vai se sentir valorizada, você vai se sentir bem para entregar. E aí você vai melhorando a sua realidade. Mas o segredo, o princípio é esse. Esses três conceitos aqui: aceitação, adaptabilidade e velocidade de reação. Se você ficar parada muito tempo reclamando, você não tem velocidade de reação. Você demora muito para adaptar. E aí você acaba não crescendo. Você perde muita oportunidade. Então, vamos lá, vamos aceitar o que a gente tem. O que eu tenho hoje é o que eu tenho hoje, acabou. Eu quero me mudar, eu quero mudar a situação, eu quero trazer mais conforto, quero parar de passar vergonha com as clientes, ok. Primeira coisa, aceita. Segundo, adapta o melhor que você pode fazer com o que você tem em mãos. Terceiro, velocidade para reagir. Guarda esses princípios na tua cabeça, não só na sua cabeça, mas escreva esses princípios. Escreva isso daqui, porque isso aqui são conceitos
extremamente importantes. Tem um caderno, uma página de um caderno, algum mural, alguma coisa, só com esses conceitos. Porque isso aqui vão ser links. Que um dia você vai estar na situação desafiadora, você vai lembrar dessa frase, você vai ler essa frase. E aí você vai se sentir melhor. Porque você vai lembrar de todo esse conceito. É muito importante ter esses links. Tá bom? Então é isso. Eu vejo que tem pessoas novas aqui, sejam muito bem-vindas. Na minha bio tem um link do WhatsApp, que é o nosso grupo, onde eu mando áudios, onde tem sacadas, a gente tem mais proximidade. Entra lá. Se você tiver no Spotify, no link da bio aqui, no link da descrição aqui vai ter esse grupo de WhatsApp, tá bom? E todas essas lives vão pro Spotify. Você pode acessar eles através do meu destaque, que é a podcast. Tá? Então, de repente, você está lavando a louça, está dirigindo alguma coisa, vai ouvindo, porque sempre eu trago sacadas valiosas para você, tá bom? Hoje à noite a gente tem live também, live da noite, 7 da noite, horário de Brasília, 22 horas, horário de Portugal. Vamos fazer a nossa conexão. Quero que você feche os olhos, coloque os dois pés no chão, senta confortavelmente na sua cadeira e respira fundo comigo 3 vezes para se conectar com o presente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa live, por essa conexão juntos. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, nos dê forças e nos ajude a aceitar a nossa realidade, a termos também adaptabilidade e velocidade de reação, para continuarmos progredindo, fazendo o melhor com aquilo que temos em mãos. E a partir desse melhor, que venhamos estar sempre reinvestindo para podermos crescer, para podermos desenvolver, para podermos fazer aquilo que fomos chamados, abençoando pessoas através do nosso trabalho. Repete aqui comigo. O meu trabalho, ele é apenas um pretexto para eu abençoar pessoas, para eu trazer evolução para a humanidade. E 2025 é o ano da mudança, é o ano do basta, é o ano de romper, é o ano de viver os melhores resultados da minha vida. Respira fundo. Estica seus braços. E é isso. Muito bem-vinda, Sheila. Tamo junto, Dila. E é isso, gente. Um abraço. Fica com Deus. Que o Eterno abençoe muito vocês. E vamos pra cima. Tamo junto. Tchau, tchau.